Bom dia, povo angolano. Como sempre, quando estou à frente deste povo, falo sempre da verdade. E hoje cheguei ao momento de esclarecer algumas coisinhas. Muitas vezes nós não tomamos em conta. Povo angolano, hoje vamos falar da doença Ebola. É triste que nós do norte sempre fomos vítimas, mas eu acho que o governo vai tomar em conta as coisas que vou contar agora. Povo angolano, essa doença chegou no Congo, chegou em Kinshasa. E a doença Ebola, não temos medicamento. É uma doença que está a matar com muita força. A doença passa através da mão, apenas cumprimentar uma pessoa, dando a mão, a contaminação. Dar beijo nas xuxas, nas bocas, falar próxima das pessoas. Essa doença passa de uma pessoa para outra. E quando não entra no corpo, mata rapidamente. Essa doença, se apanhar numa pessoa, numa casa, contamina toda a casa. Isso mata. Se sentar no teu carro, por exemplo, você contamina as pessoas dentro do carro, porque aquilo fica na cadeira onde você estava sentada. É difícil de explicar. E nós não sabemos de onde veio essa doença. E neste momento, a doença chegou em Kinshasa. E nós, as nossas fronteiras, é triste que não estamos a conseguir tomar conta das nossas províncias. Os congoleses estão a entrar em Angola como Angola tivesse uma outra parte do Congo. E a maioria das províncias são as províncias dos Bacongos. Temos Cabinda, temos a província do Zaire e temos a província do Uís. E que está a me doer muito são os nossos avós, nossos mais velhos, que são inocentes naquelas aldeias. O congolês vai entrar, vai contaminar aquelas pessoas, porque o congolês está à procura, nós não sabemos se é para recuperar Angola, que ficasse a terra deles, se é para acabar conosco, Bacongo. Nós não sabemos o que o congolês está a procurar. E muitas vezes eu falo da malidade desse povo, vocês não acreditam. E agora chegou o momento da doença que está a matar. Quando eu falo, o congolês não tem pena do angolano, dos bacongos de Angola, ou do povo angolano, vocês não acreditam. O que vai me doer muito se essa doença chegar em Angola. Vai ser triste. Seremos os maiores vítimas, porque eles sempre utilizam o caminho do norte, onde estão os nossos avós, os nossos pais, as nossas famílias, as nossas irmãs, irmãos, sobrinhos, sobrinhas, as nossas terras. E eu não sei como que nós vamos lutar para conseguir acabar com essa doença, se essa doença nos apanhar nas nossas terras. Não sei, está a doer, a fazer mal. Estou a tirar a atenção de todos as nossas tropas que estão no norte de Angola. Por favor, não deixe essas pessoas entrar. Eu me lembro quando falei da minha irmã,
que foi morto. A minha irmã morreu em Angola. Na altura que ela esteve no Congo, tinha feito uma criança com os zairenses. Separou-se dos zairenses, a minha irmã regressou em Angola porque a maioria da família já regressaram. Mas o moço que ficou no Congo, 20 anos depois, apanhou a doença do SIDA, a doença de SIDA, e ele vai entrar em Angola procurando caminho da Europa. E daí encontra a criança, já cresceu com 20 anos, porque tinha feito uma menina. Encontrou que a criança já chegou à idade de 20 anos. E ele que nunca viu a filha, 20 anos depois, encontra a minha irmã a trabalhar, a fazer comércio, a vida mudou, tinha a casa, não sei o que. É o homem que regressa com muitas histórias, mentiras, porque desde que você saiu não conseguia a vida, não sei o que. A minha filha também quer ver a saúde da minha filha. Afinal, ele já estava contaminado com a doença SIDA. As damas são fracas, aceita regressar com o moço, depois de 20 anos. Ele dá a doença da minha irmã, e ele foge, regressa no Congo, vai morrer no Congo, porque ele já caiu em Angola, levaram no hospital. No hospital viram que não, ele tinha SIDA e faltava tempo, pouco para ele morrer. E o homem sai, foge. Enquanto que ele esteve no hospital, a mulher vai lá visitar, o homem já fugiu, saiu no Congo. Ele foi morrer na terra dele no Congo. Nós também, a irmã, já faleceu, morreu em Angola. Imagina, os que têm essa doença no Congo vão querer vir morrer em Angola. Vão subir nos autocarros, passando, espalhar aquelas doenças. Vão passar nossas províncias, espalhar aquelas doenças, porque as províncias que eles utilizam são do norte. E eu falo sempre, defendo o meu povo, defendo a minha terra, defendo a minha pátria, defendo todo o povo bacongos e o resto do povo angolano. O congolês nunca teve pena das pessoas, sobretudo nós angolanos. Eles gostam e vão querem acabar com os bacongos para eles aproveitar de Angola. Mas Angola é nossa terra, não temos nada a ver com o Congo, nada a ver com o Congo. E quando nós deixamos esse espaço, porque tivemos lá, mas nós tivemos toda a parte do mundo, tivemos na Zâmbia, tivemos no Congo Brazzaville, tivemos na América, em toda a parte Costa do Marfim. A UNITA esteve na Costa do Marfim. Nós nunca vimos marfineses em Angola a pedir porque vamos viajar a partir de Angola. Nunca vimos zambiano porque vamos viajar a partir de Angola. Eu já expliquei. O povo que foi na Zâmbia foi muito povo. Que foi no Congo foi pouco. Mas como que o povo que esteve na Zâmbia não regressa para reclamar, só o povo do Congo? É o mau coração daquele povo. E nós devemos tomar cuidado. Agora, neste ponto da doença de Ebola, não sei o que vai acontecer. Meu povo, por favor, estou a pedir a vocês, por favor, não deixe as fronteiras. Se achar que ele não é angolano, não sente medo e não sente pena. Faz tudo que é possível para defender a nossa pátria, o nosso povo, sobretudo as nossas aldeias. Não sente pena. Faz tudo que você tiver como poder
para acabar, se for a pessoa, se for a doença, se for nem a passagem. Porque Angola é nossa. Não temos um documento, não temos uma coisa assinada com o povo congolês, não temos. A única coisa que nós temos são humanos e são vizinhos. Essa doença está a matar. Essa doença não tem medicamento. Basta entrar em Angola, vai chegar em toda parte de Angola. E o povo angolano sabe as dificuldades que nós temos em Angola neste momento. Não temos água. Encontraram muita coisa, muitos micróbios, até ultimamente estava a seguir um programa de Portugal. O governo português estava a informar o povo angolano que todos que estão a ir em Portugal fazer tratamento têm problema no estômago, tem problema das infecções de água. E aquelas pessoas, mesmo que foram tratados, vão todos morrer. Porque aquelas doenças entraram até no sangue. É difícil acabar com aquelas doenças. E nós não soubemos. Será que os Santo Tomé estiveram no poder? Meteram coisas na água? Infectaram as águas para matar o povo angolano? Nós não soubemos. É uma coisa que o governo angolano deve tomar conta. O senhor presidente, que estão lá em cima, ver a situação de água de Angola. Eu sei que o governo português já informou o governo angolano. Seria triste se o governo angolano não informar o povo. Mas eu estou a informar o povo. Muitos estão a ir em Portugal fazer tratamento, vão morrer e estão a morrer. Porque aquilo que encontraram na água que nós estamos a beber em Angola, ninguém vai salvar. E nós não soubemos, será que infectaram as águas? Mas quem foi que fez? Foi o governo anterior? Nós não soubemos, mas estou a informar o povo angolano. E o governo, por favor, diga isso ao povo. Porque o povo não tem conhecimento disso e eu vivo aqui na Inglaterra, na Europa, converso com muitos brancos portugueses e alguns que estão em Portugal no governo me dão informações. E a nossa organização fizemos entrar na ONU, a organização Anane Congo, dos Bakongo na Europa, e vamos começar a ter muitas informações de Angola. E vamos começar a passar isso ao povo angolano. E essa doença da Ebola, uma doença difícil, vai ser uma luta difícil. Povo angolano, por favor, tome cuidado, tome conta do nosso povo, das nossas aldeias. A Ebola chegou em Kinshasa, no povo congolês, vão trazer isso em Angola. Não sente pena deles, não são nossos irmãos, não são nossas irmãs. A primeira coisa é defender a pátria angolana, defender o povo angolano, defender a nossa terra e o nosso país. Não sente pena deles, achar uma coisa errada, toma a decisão e diretamente, sem pena. Abraço a todos, com muito amor. Tamo junto. Tchau, tchau.